E o primeiro ministério, o primeiro milagre que nós vemos que aconteceu nessa época, em um período de poucos dias, foi a libertação do gadareno possesso. Possesso por milhares de demônios, vivendo o inferno na terra, se cortando com pedras, mas encontrou Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes me perguntei se o ministério de Cristo teve um ápice nele. Houveram situações aonde o Espírito de Deus fluiu mais em seu ministério do que em outros tempos. Eu sei que no último ano de seu ministério público, as multidões diminuíram. Os líderes religiosos de Israel disseram que expulsariam todos que frequentassem os seus cultos ou que declarassem que receberam cura dele. E ser excomungado da sinagoga queria dizer que seus filhos não podiam estudar ali mais, se você tivesse filhos, e que você ia perder o seu emprego. Você não podia adorar ao Senhor ali. Então a multidão foi diminuindo bastante. Mas na arena da mensagem que prego nesta manhã, eu acho que é o ápice do ministério de Cristo. E o primeiro ministério, o primeiro milagre que nós vemos que aconteceu nessa época, em um período de poucos dias, foi a libertação do gadareno possesso. Possesso por milhares de demônios, vivendo o inferno na terra, se cortando com pedras, mas encontrou Jesus. Glória a Deus. Ele nunca mais seria o mesmo. E Jesus, quando disse: eu quero ir contigo, Senhor, ele disse: volte para a sua cidade e conte o que eu fiz por você. E eu posso vê-lo recebendo roupas dos discípulos. E ele provavelmente voltou para a sua cidade e começou a declarar: Let me tell you what the good Lord has done for me. Oh, well, stop and let me tell you how He saved and set me free. Well, He healed my body and He saved my soul. He baptized me with the Holy Ghost. Well, stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Como é que você sabe que ele cantou essa música? Eu cantaria essa música, ué. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo libertou milhões de pessoas desde aquele dia até hoje. O próximo milagre foi a cura da mulher com fluxo de sangue, que é o núcleo da minha mensagem. E logo depois, ele ressuscitou a filhinha de Jairo dentre os mortos. Imagine só, ele ressuscitou a filha de Jairo dentre os mortos. As palavras usadas, Pedro, Tiago e João estavam com ele, e as palavras usadas quando Jesus entrou ali com a garotinha que estava morta, o coração do pai e da mãe dela partidos, queria dizer: estamos indo em uma jornada, e ficava a apenas 50 metros dali, entre um cômodo e outro. Mas ele disse: estamos indo para uma jornada.
Aquela garotinha só tinha 12 anos. Mas o dia não terminou como começou. Glória a Deus! Começou com muito sofrimento e a morte de um ente querido, mas acabou com ela viva. Sim, glória a Deus. E depois Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2 para curar os doentes e expulsar os demônios. E o próximo milagre, em meio a tantos milagres estupendos, ele alimentou 5.000 homens, fora homens e mulheres, com 5 pães e 2 peixes. Imagine só. Olha, quando ele faz, é sem miséria. Glória a Deus. 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E eles saíram dali alimentados. Você nunca sai da presença de Jesus sem ser abençoado e edificado. Ele te edifica acima das trevas. Glória a Deus. Só Ele pode fazer isso. Eu não sei por que o Senhor cura alguns e não cura os outros. Eu não posso responder isso. Eu não sei por que Ele trabalha dessas maneiras. Quando eu fui curado, eu não vou contar tudo, vou apenas mencionar. Mas o pastor na igreja que orou por mim e me ungiu com óleo, 20 vezes ou mais, eu desmaiava, do nada, ficava inconsciente. E a última vez que aconteceu na escola, o diretor, o senhor Baton, falou para minha mãe e para o meu pai: você vai ter que ajudá-lo, porque senão não queremos que ele morra em nossas mãos. Foi o que ele falou. Por que o Senhor não me curou quando o pastor orou por mim? Porque no dia que eu fui curado, ele tinha me ungido com o mesmo frasco de óleo umas 20 vezes, mas sem receber cura. Ele tinha colocado as mãos sobre mim, várias pessoas na igreja tinham orado por mim e tínhamos pessoas de Deus ali. Impuseram as mãos sobre mim, mas eu não fui curado. E eu não entendo isso. E então chegou o domingo e meus pais estavam levando o pastor e sua esposa para almoçar e eu estava ali, minha irmã estava ali. E primeiro passamos e oramos para um membro. E de pé ali naquela sala, que dava para o lado de fora, eu me lembro de onde o meu pai estava, o pastor ao lado dele, sua esposa ao lado dele e minha irmã ao meu lado. E meu pai falou: irmão Colbert, você pode ungir o Jimmy? E como eu falei, eles já tinham orado por mim umas 20 vezes. Ore por ele. Se algo não acontecer, vamos tirá-lo da escola. E eu me lembro do pastor andando naquele lugar, em minha direção e tocando minha cabeça. E no momento que ele fez aquilo, glória, foi como se uma bola de beisebol, mais ou menos um pouco maior que uma bola de beisebol, desceu da minha cabeça vagarosamente pelo meu corpo. Vagarosamente, e trouxe um calor enquanto descia. E eu me lembro que saindo dos meus pés, eu sabia que estava curado. Olha, desde o dia que eu vi que o John ia fazer um transplante de coração, começamos a orar por ele. E do dia que eu vi que o Dan Burry estava com câncer, começamos a orar por ele. Eu orei por esses 2 homens todos os dias. Quando ouvi falar que o Walt Mills, quando falei com ele no telefone, sabia que ele estava morrendo. E oramos por ele todos os dias, clamando diante do Senhor. E porque esses homens eram valiosos para o reino de Deus? Porque foi que o Senhor não curou a Aira? Ela era uma bênção para essa igreja.
por que eu não entendo e não posso responder isso. Mas eu aprendi a não questionar a Deus. Eu aprendi que o que Ele faz corretamente. E é a coisa certa a se fazer. E eu tentei acreditar em Deus até o momento que o John, eles disseram, ele já se foi. E eu sei do seguinte, vamos falar disso na glória. Eu vou perguntar e ele vai me contar o porquê. Glória a Deus, aleluia ao Cordeiro. Mas eu sei que Deus ainda cura os doentes. O Senhor ainda cura os doentes. Ele cura sim. E essa mulher, a tradição diz que o nome dela era Verônica. E ela vivia em Cesareia de Filipo. E temos pouca informação, mas a informação que temos é muito importante. Ela era uma mulher doente, que já estava doente há 12 anos. A filhinha de Jairo tinha 12 anos quando morreu e ressuscitou. Mas a Verônica já estava doente há 12 anos e gastado todo o dinheiro dela com os médicos. Agora, os remédios antigamente não eram como hoje, e você sabe bem disso. E era mais superstição do que qualquer outra coisa. Hoje em dia temos a ciência, mas na época era superstição. E tomaram o dinheiro dela, mas ela não melhorava, só piorava. Não havia remédio nessa terra para a doença dela, não havia. Temos uma grande lição aqui: não existe remédio na terra para o pecado. Existe um remédio, mas não existe remédio na terra. Eu vou repetir: existe um remédio para o pecado, existe um remédio para as prisões, existe um remédio para a iniquidade, mas não existe remédio nessa terra. A igreja tem dificuldade de entender isso. E ela sempre tenta inventar outra coisa, mas o que estamos dizendo nessa manhã é que o sangue de Jesus, ele limpa de todo o pecado. E esse sangue derramado na cruz do Calvário e o preço que foi pago ali é o remédio para a humanidade e é o único remédio para a humanidade. Se você está nos assistindo hoje e acabou de ligar a televisão, talvez você nunca assistiu antes ou apenas algumas vezes, e você se pergunta: o que é isso que está acontecendo? Não importa quem somos, importa o que somos. Glória a Deus. E eu quero te dizer, se a sua vida está pesada com o pecado, Jesus Cristo pode te ajudar. Existe um remédio. Eu disse que existe um remédio. Não existe remédio neste mundo, mas existe um remédio. E ela vai para Cafarnaum. Eu não sei se ela ouviu falar que Jesus tinha voltado para Cafarnaum, porque ele tinha ido para o outro lado do lago. Foi ali que ele tinha libertado o maníaco de Gadara e alimentado milhares deles com pães e peixes. Eu não sei se ela ouviu falar que ele tinha voltado. Ele tinha acabado de chegar ali, mas milhares de pessoas tinham corrido até ele, e eu não os culpo. E ela estava em Cafarnaum. Se ela foi para lá porque ouviu que Jesus estava lá, ou se estava ali por acidente, eu não sei. Mas imediatamente depois que ela viu a multidão com centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, porque ele tinha alimentado milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes, e todo barco que havia naquele lado do barco tinha sido alugado, ou como for, para chegar até Cafarnaum. Centenas de pessoas fizeram isso, talvez até milhares.
você tem que entender algo. Nunca houve alguém como Jesus Cristo. Ele era Deus, mas ele não operava como Deus, mas como o homem Cristo Jesus. Nunca houve alguém que entrasse em sua presença precisando de cura que ele não curou. Eu tenho certeza que ele curou alguns que não eram lá essas coisas. Tenho certeza que ele olhou para alguns e eles não estavam vivendo corretamente, mas ele nunca rejeitou nenhum deles. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele nunca disse para alguém: você está com pecado em sua vida. Depois que ele curava, ele dizia: vai, não peques mais. Mas ele não os rejeitou. Nunca disse para alguém: sua vida não está muito boa, então não posso te curar. Ele nunca disse isso. Imagina só. É bom você se alegrar. Ele nunca disse para nenhum deles: você fez algo errado e vai ter que fazer isso e aquilo, eu não posso te curar. Não importa quem era, o maníaco de Gadara, a filhinha de 12 anos de Jairo, não importava quem era, ele os curou. Não importava. Agostinho disse que ele ressuscitou muito mais pessoas dentre os mortos do que está escrito na palavra de Deus. E eu não duvido disso, porque aonde ele estava, a morte não podia ficar. Glória! Aleluia! 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 Aonde ele estava, a doença não podia ficar. Aonde ele estava, o pecado não podia ficar. Glória a Deus. E a primeira coisa que ela pensou, evidentemente ela tinha ouvido falar dele, ouvido falar muito sobre ele. E ela diz para si mesma: eu tenho que chegar até ele, ele pode me curar. Já sofri por 12 anos, mas ele pode me curar. E ela não conseguiu chegar até ele. As multidões eram muito grandes, estavam espremidas, com centenas de pessoas tentando chegar até Jesus. E então, depois de alguns instantes, ela desistiu. Ela queria dizer para ele: faz 12 anos que estou doente, estou com dor, sofrendo muito, você pode me curar? Mas ela não conseguiu chegar até ele. Então ela pensou: ele está usando talite. Não era a veste que eles usavam naquela época, mas era algo que ia por cima do ombro e ficava mais ou menos até a cintura, e tinham 4 orlas azuis nele, e todo homem usava um daqueles, e as 4 orlas queriam dizer que a sua ajuda vem do alto. Isso não é maravilhoso? A sua ajuda vem do alto. Olha só, esse livro aqui, ele é chamado de Bíblia de Estudo do Expositor. A Bíblia, o Novo Testamento, sua ajuda vem daqui, da palavra de Deus. A sua ajuda vem do Senhor, a sua ajuda vem de Deus, a sua ajuda vem da palavra de Deus, vem de Jesus Cristo, vem do Espírito Santo, sua ajuda vem do Senhor. Glória a Deus. O mundo não tem ajuda. Essa é a solução da América, essa é a solução deste mundo. Aleluia ao Cordeiro.
glória a Deus. E ela viu as 4 orlas que estavam na borda daquele talite, daquela veste, vamos dizer assim, e literalmente ficava sobre os ombros e não ficava nos pés, dava mais ou menos nos ombros. E ela disse: se eu puder tocar se eu puder tocar essa orla azul, glória a Deus. Oh, reach out and touch the Lord as he goes by. Well, you'll find he's not too busy, oh, to hear your heart's cry. He's passing by this moment, oh, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as he goes by. Agora, escute essa verdade. Se ele não te tocar, você pode tocá-lo. Glória a Deus. Eu disse que se as circunstâncias ou o que for, eu não vou entrar em detalhes porque não conheço todas elas, mas se ele não te tocar, você pode tocá-lo. Milhões já tocaram. Glória a Deus. Aleluia. Pense no que acabei de dizer. Não importa as circunstâncias, você pode tocá-lo. Você pode tocá-lo. Você pode tocá-lo. Você pode tocá-lo. Entendeu o que eu falei? Você pode tocá-lo. E ela finalmente passou pela multidão. Escuta aqui, tocar o Senhor nunca é fácil. Vão haver obstáculos. Teria sido muito fácil para ela dizer: eu não tenho o que fazer, eu não vou conseguir chegar até Ele. A fé exige que continuemos adiante. Nós não paramos. E ela estava fraca, doente, com dor, sofrendo. E então ela consegue ir adiante, tentando chegar até Ele. E conseguiu. Ela conseguiu. Aleluia. Ela conseguiu. Escuta aqui, muitos de vocês aqui e muitos pela televisão, vocês tocaram Ele, conseguiram. Vocês tocaram Ele, tocaram Ele. O diabo falou, não adiantava. Mas você tocou o Senhor. Glória a Deus. O diabo disse: eu vou te matar. Mas se você notar, ele ainda não conseguiu, porque ele não pode. Ele não pode. Ele não pode. Ele não pode. Se pudesse, já tinha feito isso há muito tempo. Mas você ainda está aqui glorificando o Todo-Poderoso Deus, mudado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele te falou que você vai quebrar. Ele disse que você vai falir. Não sei quantas vezes eu estava ali no prédio da administração, sem saber como pagaríamos as contas na semana seguinte e no dia seguinte. Senhor, precisas me ajudar. E todas as vezes Ele fazia algo. Aleluia! Ainda estamos aqui, tocando a maioria desse mundo, pelo poder do Todo-Poderoso Deus. Alguém tem que bradar aí. Glória a Deus. O diabo falou para alguns de vocês: seus filhos e suas filhas jamais serão salvos. E estava falando com um homem há um tempo atrás, e ele mencionou meus 2 primos, não os que já mencionei várias vezes aqui, mas 2 deles. E
E a mãe deles era uma das mulheres que mais amava a Deus que eu já conheci. E ela orava muito por aqueles homens. E eles viviam uma podridão, algo terrível, uma vida horrenda e condenável como seres humanos. E fazia anos que eu não os via, mas eu disse para ele assim: olha, eu não sei se eles vão para o céu ou não. Ele olhou para mim e ele disse assim: eu devia ter te falado, os dois já foram salvos. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O diabo disse: você não vai chegar até Jesus, você nunca vai chegar até Jesus, mas você chegou, você chegou. Glória a Deus, Ele nunca mandou ninguém embora. Não importa se você é negro, marrom, branco, amarelo, não importa se você tem uma perna e um olho só. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo conta qualquer mentira que pode fazer você acreditar. Mas ele disse, sem dúvida alguma: como você sabe que o diabo fala isso? Ele já falou com você? O diabo já falou sim. Você nunca vai chegar nele. Você é fraco, nunca vai vencer. Centenas de pessoas estão tentando tocá-lo, mas ela continuou tentando, continuou acreditando, e ela tocou a orla azul. Glória a Deus. E a Bíblia diz que imediatamente, olha, glória a Deus. Eu creio que ela teve um avivamento pessoal na vida dela. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E Jesus disse: quem me tocou? Pedro olhou para ele desesperado e disse: Senhor, as multidões estão pressionando você, te empurrando para um lado e para o outro, e você pergunta quem me tocou? Como assim? Ele disse: alguém me tocou com fé, porque virtude fluiu de mim. Custou algo para Deus para nos dar o que precisamos, mas, glória a Deus, Ele pagou o preço. Foi pago na cruz do Calvário. Essa é a única resposta e o remédio para este mundo. E ele disse: alguém me tocou. Quando ela viu que não podia se esconder, ela estava tentando se esconder, e eu não culpo ela. A multidão era grande, Jesus estava ali, ela não sabia, tinha vindo por detrás dele e tocado as suas vestes. Glória a Deus. Ela estava tentando se esconder, não queria que ninguém visse a ela, especialmente quando Jesus falou: quem me tocou? Quem me tocou? O que você teria feito? E Pedro disse: Senhor, a multidão está te pressionando e você vem perguntar quem me tocou? Como assim? E ele disse: alguém que tinha fé me tocou. Porque virtude, poder saiu de mim. Glória a Deus. E quando ela viu que não podia se esconder, ela veio tremendo e se ajoelhou diante dele. E ele perguntou: o que aconteceu com você? E ela disse: Senhor, faz 12 anos que estou doente, mas estou curada agora. E sabe de uma coisa? Primeiro ele chamou into eyes, lost and letting in the blue. A sea of emotions where I'm lost thinking of you. Your touch is a wave that crashes on my skin. Swept away in the undertow of our love within. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment and never saying goodbye.
Como ela, a Bíblia chama ela de mulher, mas agora ele chama ela de filha. Filha, e diz: a sua fé te curou. Olha, ela não só foi curada, mas foi salva também. A vida dela foi mudada espiritualmente também. Filha, a sua fé te curou. Glória a Deus. Fé, crer em Deus. Have faith in God. Have faith in God. Have faith in God for the answer. Have faith in God. Well, have faith in God. Have faith in God. Have faith in God for the answer. Have faith in God. Quando eu chegar na glória, vou procurar por ela e vou dizer: me diga exatamente como aconteceu. Eu sei que a palavra de Deus me diz como aconteceu, mas eu quero saber o que você pensou. O que aconteceu? Eu, a Francis e o Doni estávamos em Plainview, no Texas, em uma reunião há uns 50 anos atrás. O pastor era o Don George, e todos aqui conhecem o Don George. E ele disse: irmão Swagger, eu quero te mostrar algo. E eu me pergunto do que ele estava falando. E fomos para uma loja, e era do Jimmy Dean. Todos já ouviram falar do Jimmy Dean. Era um cantor, e por muito tempo ele teve um programa na televisão, chamava Jimmy Dean. E então fomos até o supermercado, e o Don ficava olhando até que viu um jovem. Eu digo jovem, mas ele veio até onde estávamos, e o Don me apresentou para ele. Mais ou menos um ano antes, ele tinha ficado doente, algo que ele pegou na Segunda Guerra Mundial, que atrapalhou o sistema nervoso dele, até que finalmente, em um curto período de tempo, a dor ficou tão ruim que nem as drogas ajudavam. E o exército mandou para ele um cheque de $300, que na época era a mesma coisa que 3.000 ou algo assim, para o funeral dele. A situação estava terrível e todo médico fez o que podia, mas foi uma dessas doenças nas Ilhas do Mar, aonde ele serviu o exército, que ele tinha pegado de alguma maneira, e os médicos não puderam fazer nada sobre aquilo. Oraram por ele várias vezes. E nesse domingo específico, ele falou para a esposa dele: eu quero ir para a igreja. E ela disse: para tentar vesti-lo ia demorar 1 hora, e doía tanto que ele chorava e gritava quando ele levantava os braços para vestir a roupa. A situação era terrível e ele estava morrendo. E ela disse: ninguém quer passar por esse tipo de dor, mas ele disse: eu preciso ir para a igreja nessa manhã. E ela perguntou: por que nessa manhã? E ele disse: eu tenho que ir nessa manhã.
E ele me disse isso com o Doni, estava ali conosco também. E finalmente vestiram ele, colocaram ele no carro, trouxeram até a porta da frente, como temos aqui. E tinham que empacotá-lo, assim como você empacota um saco de farinha empacotado. Colocaram ele no banco e o culto começou. Olha, os caminhos de Deus não são fáceis de descobrir. E de repente, enquanto o coral cantava, se eu me lembro bem, o coral estava cantando. Enquanto o coral cantava, ele sentiu. E o Senhor falou com ele e disse: se levante. Aleluia ao Cordeiro. Se levante. E fazia meses que ele não se levantava sozinho. E aos poucos ele foi se levantando. Eu não sei que canção estavam cantando, mas o Espírito de Deus começou a se mover. E falou com ele de novo: olha, saia do seu lugar e ande. Ele não tinha dado um passo sozinho em meses, como já falei. Ele começou a andar naqueles corredores. E o Senhor falou: você já andou bastante, agora corra. Glória a Deus. O Don me disse que eles abriram as janelas, as portas, as pessoas vinham de tudo que é lugar para vê-lo correr, porque conheciam a ele, as suas circunstâncias e a sua situação, para vê-lo correr. E enquanto eu vi ele ali naquele dia, não tinha nada de errado com ele. Ele tinha ganhado o peso que tinha perdido. E ele disse: irmão Swagger, eu corro em todo culto, eu não atrapalho ninguém, mas o Senhor fez tanta coisa por mim que eu não me aguento, eu tenho que correr. E nós falamos disso em nosso programa de televisão, no estudo da palavra. E ele e a família dele ouviram o Dom contando essa história. E então nos disseram, há mais ou menos um ano atrás, que ele faleceu. E se me lembro bem, ele tinha 90 anos de idade quando faleceu. Meu Deus! Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, muito obrigado por sua graça e amor. Peço em nome de Jesus que essas simples palavras que preguei abençoem esse povo. Existe um remédio. Não existe remédio nessa terra, mas existe um remédio. E eu peço em nome de Jesus, de cabeças baixas e olhos fechados, orando nessa manhã, foi isso que o Senhor me disse para fazer. Eu vou fazer a oração do pecador. Já orei com milhares de pessoas. E vou fazer essa oração. E quero que vocês orem comigo.
e estou pedindo por você que precisa de Jesus, precisa do Senhor. Você precisa que sua vida seja transformada. Esse é o seu momento. Chegou a sua hora, chegou o seu dia. E quero que você faça essa oração comigo e creia de coração. Repetir palavras não salva ninguém, mas se você acreditar, você será salvo. E o Senhor nessa manhã também me mandou fazer o seguinte: eu quero que todos os crentes que estão assistindo e os que estão aqui também façam a mesma oração, mesmo estando salvo, mesmo com seu nome escrito no livro da vida. Ore assim mesmo. Ore por alguém que ainda não está salvo, seu familiar ou amigo. Você fazendo essa oração não vai salvá-los, porque quando a pessoa aceita Jesus, elas precisam ter uma experiência pessoal, mas vai trazer convicção no coração deles, e o Espírito de Deus vai começar a trabalhar na vida desse homem, dessa mulher e desse menino. Então, ainda que você esteja salvo no mundo inteiro, quero que você ore comigo e creia de todo o coração. Eu quero pedir todos aqui para se colocarem de pé. Se levante e quero que você ore comigo. Se você precisa de Cristo, está aqui, precisa do Senhor, chegou o seu momento. Chegou o seu momento. E pelo mundo inteiro, eu quero que cristãos façam a mesma oração, orando por alguém que você ama, por um amigo que não está salvo, um familiar que não está salvo. Isso vai trazer convicção para a vida e para o coração deles. Vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoa, eu me arrependo dos meus pecados e da maneira que tenho vivido e das coisas que fiz. Por favor, me perdoe e me limpe com o Teu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. Neste exato momento, eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma e faço dele o Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, eu estou salvo. Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus. Well, it was amazing